Boa tarde. Vamos dar início a mais um estudo do Livro dos Espíritos da tarde de hoje, com a lei de justiça, amor e caridade. Mas antes da gente começar o nosso estudo, a gente vai fazer a nossa prece. Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, aqui estamos, Senhor, novamente. Na tarde de hoje, para iniciarmos o estudo do Livro dos Espíritos, pedindo o amparo, a proteção de Dr. Bezerra de Menezes, de todos os amigos espirituais da Casa do Caminho, mas sempre de Jesus e de Deus. Protege e ampara todos os trabalhos da nossa casa, protege e ampara as nossas famílias, o nosso Rio de Janeiro e o nosso Brasil. Que seja, pois, em nome de Jesus, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai, que te pedimos, ao encerrar a prece, iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, como eu falei, hoje nós vamos estudar a lei de justiça, né? Lei de amor, justiça e caridade. Então, vamos lá. Eu vou lendo e comentando com vocês, tá? Então ele pergunta na 873, que é a primeira pergunta, assim pra gente. O sentimento de justiça está em a natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, eu sempre falo isso quando eu começo a estudar essa parte de leis, né? Kardec vai sempre perguntar se as leis que serão trazidas no Livro dos Espíritos está na lei da natureza. E a gente volta a repetir que todas essas leis que são trazidas no Livro dos Espíritos, elas estão na lei de Deus. São leis da natureza, sim. Então, esta está de tal modo em a natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Então, ela faz tão parte, né, da lei natural que o fato da injustiça nos dá o sentimento de revolta. Né? Tem espíritos, então, que têm uma questão com a injustiça tão presentes que não suportam, né? Que dizem que não é se revoltam, mas ficam assim indignados com a questão da injustiça. Então, nós normalmente, a simples ideia da injustiça revolta os nossos espíritos. É fora de dúvida que É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Então, ele desenvolve o sentimento, mas não é ele que nos dá. Deus o pôs no coração do homem. Então, é Deus que nos dá esse sentimento, né? Assim como a gente tem na nossa consciência a ideia de Deus, a gente também tem essa questão da justiça dentro de nós. Daí vem que frequentemente em homens simples e incultos se vos deparam noções mais exatas de justiça do que nos possuem grande cabedal de saber. Deu muito para entender, né? Quando a gente fala, se não é uma coisa que a gente vai adquirir ao longo do tempo, se é dado por Deus, ele vai dizer até no homem mais simples, né? Ele vai ter essa noção exata de justiça. Então, o sentimento de justiça está inserido aonde? Na nossa consciência, assim como a questão da moral, assim como o sentimento de Deus, eles estão todos na nossa consciência. A gente vai ver aqui o que atrapalha isso. Né? O que vai atrapalhar sempre essa questão da nossa consciência vão ser os nossos vícios e as nossas paixões. Porque aí a gente vai fazer o que com isso? A gente muitas vezes vai tapear, né? Vai
tapear não era a palavra, mas assim, a gente vai enganar a nossa consciência, né? E aí é que dão os problemas todos. Mas se a gente caminhar, né, e for se melhorando moralmente, essa consciência cada vez mais vai sendo desnuda. E a dor, ela vem justamente como um norte para mostrar para a gente quando a gente desvia desse caminho do bem. Então a dor vem alertando, olha só, você está desviando do caminho do bem. Então a consciência vem ali como um aguilhão mostrando para a gente, e aí vem na forma de dor também, mostrando para a gente que a gente está se desviando desse caminho do bem. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando um justo o que os outros parecem injusto? Até já adiantei a resposta, mas vamos lá. É porque a esse sentimento se misturam as paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso, né? Então é o que eu falei, eu já adiantei a resposta. Então as paixões é que são os problemas, né? A gente falseia esse sentimento que nos é dado por Deus, que está lá na nossa consciência da justiça, porque as paixões elas acabam abafando a nossa consciência. Então isso vai fazer parte do modo como se usa o nosso livre-arbítrio e também dos interesses que vão estar envolvidos por nós. Pela nossa condição moral ainda, a gente vai usar os nossos interesses da maneira como a gente deseja, né? Mas à medida que a gente avançar moralmente, essas paixões humanas também serão o quê? Vencidas, né? Os nossos defeitos serão sucumbidos. As nossas virtudes serão desenvolvidas, mas isso é papo para outra aula que o Ricardo vai dar para gente. E aí a gente vai conseguir o quê? À medida que as paixões forem sendo vencidas, forem sendo domadas, e o homem moral for sendo mostrado, for surgindo, né? As questões morais forem aparecendo, o homem virtuoso for surgindo, na verdade, a gente vai vendo que essas questões da justiça vão ficando mais claras para a gente, né? Nós vamos entendendo melhor a lei de Deus, nós vamos entendendo melhor o que deve ser feito e o que é justo segundo aquilo que Deus entende, né? Aquilo que Deus entende, não. Aquilo que Deus tem como justiça e não aquilo que a gente imagina com a nossa visão turva da matéria o que seria justiça. Como se pode então definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aí a gente olha aí para fora e fica, meu Deus, como seria respeitar os direitos dos demais? E o que mais a gente vê é a gente não respeitar os direitos dos demais. Mas isso seria uma regra básica, né? E aí hoje a gente está vendo aí a briga para quem vacina ou não vacina, eu vacino ou não vacino. Então, se eu moro numa coletividade, né? Se eu estou inserido no meio coletivo, a gente já teria a resposta aí. Para a doença não ser disseminada, né? Para o todo coletivo, eu não tendo algo que me causaria morte, né? Uma doença que não me permitisse ser vacinada, que não me impedisse, para o todo coletivo eu deveria me vacinar. E tem gente que decide que não quer ser vacinado. Aí fala, mas isso está ferindo meu livre-arbítrio. Mas olha só, a minha justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Mas se eu estou numa coletividade e aquela doença vai se disseminar, o meu direito de não me vacinar vai prejudicar o dos outros? Se eu não me vacinar, eu posso contaminar e continuar propagando a doença para os outros? Então, olha só como nós ainda somos e pensamos a justiça de uma maneira errônea, né? Muito interessante. Então,
a justiça sempre esteve definida em todos os tempos, desde que o mundo é mundo, como sendo a prática do bem, do que é certo, não para uma pessoa, mas para todos, estabelecendo limites que não podem ser ultrapassados e se pronunciando a favor ou contra as partes envolvidas, dando sempre a sentença que se ajustar melhor às leis divinas e humanas. Mas a gente volta a repetir. Ainda por nossa questão moral, ainda por nossas paixões, nossos vícios, a gente ainda vê sob o nosso prisma. A gente ainda quer moldar com as nossas falhas humanas. E aí é que dá problema, né? Porque aí a gente lê a lei, a gente interpreta a lei à nossa maneira. A lei dos homens. Mas a lei divina, que é imutável, essa a gente não consegue mexer. 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Então, na lei de Deus, a gente tem uma regra áurea. Ele diz pra gente o quê? Que o Cristo diz pra gente, né? Que queira cada um para os outros. Então, o que eu quero para mim, eu quero para o outro também. Então, o que eu faço para mim, eu tenho que fazer para o outro também. E aí ele continua: no coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Então, o meu direito tem que ser o mesmo direito do outro. Então, o que eu quero que seja feito para mim, eu quero que também seja feito para o outro. Isso seria uma regra de ouro, né? Então, a base da lei natural a respeito da justiça é que não devemos fazer aos outros o que não queremos que façam para nós. Essa seria a medida para a gente. Não precisaria, assim, a gente ficar pensando muito. Só que a gente esquece de fazer essa pergunta básica, né? Quando fazem para a gente se ofende muito. A gente fica muito chateado. Só que a gente vive entrando de sola, a gente vive fazendo coisas que a gente não gosta que façam com a gente para com os outros. Então a gente tem que estar sempre fazendo essa pergunta. Será que eu gostaria que alguém falasse assim comigo? Ah, eu não gostaria. Então também não vou falar assim com o outro. Ah, será que eu gostaria que alguém gritasse comigo? Ah, então não vou gritar com o outro. Isso seria uma excelente regra de bom viver. Ah, será que eu gostaria que alguém me roubasse? Ah, então não vou roubar o outro. Será que eu gostaria que alguém lesasse o meu patrimônio? Ah, então não vou lesar o patrimônio do outro. E por aí vai. Para todas as regras da sociedade, para todas as regras da minha casa, para todas as regras da escola, da convivência em sociedade, em família, na casa do caminho, na casa espírita, onde quer que seja, a gente viveria melhor. E olha que a gente não precisava decorar lei nenhuma. Seria uma coisa simples da gente fazer. Mas a gente ainda está batendo cabeça, né? Então vamos continuar aqui. Na 877. Da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem-lhe obrigações especiais? Então, nessa questão da gente viver em sociedade, a gente tem obrigações especiais em sociedade? Certo
e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seu semelhante. Então, nós temos sim, nós temos obrigações especiais quando a gente vive em sociedade. E vivendo em sociedade é da gente respeitar o nosso semelhante. Então, o homem, ele é um ser social, ele nasceu para viver em sociedade e ele deve respeitar as regras de quem vive numa sociedade, né? Então, a gente tem que respeitar as leis de uma sociedade, né? Mas, principalmente, a gente deve respeitar as leis divinas, não só as leis da sociedade. Mas, além das leis da sociedade, a gente deve respeitar as leis divinas, porque nós temos esse plus quando a gente conhece as leis divinas, quando a gente tem esse conhecimento da doutrina ou das religiões, a gente sabe que elas têm que ter, além da gente estar respeitando a nossa sociedade como um ser material que somos, a gente também é um ser social espiritual, né, se eu posso dizer assim. Então a gente tem que se olhar num conjunto mais harmônico, né? Então a gente tem que pensar que essa sociedade nós vamos desencarnar, mas essa sociedade vai continuar e um dia nós retornaremos. Então essa coletividade é muito maior e não é uma coletividade só de encarnados, é uma coletividade também de desencarnados, né? Então olha como que deve ser essa coisa maior, mais ampla. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite. Peraí, vamos voltar, senão vocês não vão entender nem a pergunta. 878. Podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, que é o que lhe fará conhecer o limite desse direito. Então, qual é o limite do direito, né? Onde começa o meu direito, onde começa o seu direito, onde termina o seu e por aí vai. Então, o limite do direito, que, com relação a si mesmo, é reconhecer ao seu semelhante em identidades, circunstâncias e reciprocamente. Então, o limite do direito do homem está na sua própria consciência, que lhe diz exatamente o que é certo e o que é errado. E o que acontece é que muitas vezes a gente não obedece esse aviso interno. Muitas vezes eu esqueço que o meu direito termina quando começa do outro, né? Normalmente a gente não respeita, a gente avança, a gente abusa. E age impulsivamente e sem controle, seguindo às vezes muitos instintos grosseiros, né, partindo até para a violência, e que certamente vai levar a muito sofrimento durante esse nosso percurso aqui na Terra. Então, quando a gente não respeita esse viver em sociedade, quando eu não respeito esse espaço que o meu direito vai terminar a partir do momento que eu estou lesando o outro, né? Eu não respeito essas regras do bom viver, a coisa não anda. E a gente, enquanto está em sociedade, a gente tem que entender isso tudo, né? Para uma sociedade justa, para um ambiente social ele poder ir adiante, eu tenho que estar vivendo sempre respeitando. Eu tenho deveres, mas eu tenho também que cumprir. Eu tenho direitos, mas eu também tenho que cumprir deveres. E quais são meus deveres enquanto cidadão numa sociedade? E tudo tem que estar alinhadinho ali, porque senão não tem evolução, não tem caminho, né, para gente continuar aí de forma evolutiva. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? De uma pessoa justa, né? Seria o do verdadeiro justo, exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor ao próximo. Então, além dele ser um cumpridor da lei, né, ele teria os seus direitos, mas cumpriria os seus deveres, ele ainda uniria o amor e a caridade, né? Que a caridade é o amor em ação, sem os quais não há verdadeira justiça.
Então, eu não sou só um cumpridor de lei. Eu também tenho que exercer esse movimento, essa ação em prol dos outros, né? Então, não só o do verdadeiro justo, mas também o do verdadeiro sábio. Seria o caráter de alguém que soubesse assinalar as lições da vida, aproveitando-se de todas as oportunidades de elevação, estabelecendo dentro de si mesmo um clima de paz, de serenidade, de justiça. Então, assim, não é só me preocupando com o meu equilíbrio, com o meu sustento, com as minhas condições de bem-estar, mas enquanto o meu entorno não tivesse todo perfeito, eu também não estaria bem. Então, é isso que ele vai falando aqui em relação ao homem justo, né? Ele está preocupado também com todo o entorno dele nessa ação de caridade, que é o amor em ação. Vamos para o direito de propriedade e roubo. 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Então, qual é o primeiro direito? É o de viver. Então, o primeiro direito que o homem tem é o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida. Só Deus tem esse direito de atentar contra a vida do outro, de tirar a vida de alguém. Nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então, certamente, o direito à vida é o primeiro de todos os direitos do homem, que o homem tem. É o compromisso de manter intacto até a morte. Então, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. A gente tem que manter o nosso corpo físico intacto, mantê-lo, né? Através do trabalho, do descanso, do estudo, do repouso, para que a gente utilize esse corpo físico da melhor forma possível para experienciar na carne todas as experiências que esse corpo nos possibilita de evoluirmos como espírito nesta encarnação. Então a gente tem que valorizar muito e a gente tem esse direito de utilizar esse corpo e ninguém tem o direito de tirar a nossa vida, nem mesmo nós, de aniquilarmos esse instrumento que Deus nos deu. 881. O direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Dá, mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão exemplo de previdência. Então, o direito de acumular bens temporários, né, faz parte da evolução humana. Mas certamente o ideal é que eles sejam compartilhados com mais pessoas, né, com mais necessitados. Então, em vez de eu ficar me entesourar na terra, para eu ter palacetes, para eu ter boa vida, ele vai dizendo aqui, esse dinheiro é importante para movimentar o mundo. Para o quê? Para doações, para obras de assistência, para desenvolver trabalhos de escolas para as pessoas aprenderem a desenvolver ofícios, né? Desenvolver criação de emprego em indústrias, fazer a máquina do dinheiro rodar, né? E não acumular dinheiro para ficar viajando, para ficar comprando roupa, para ficar me enchendo de perfume, de bobagens que são passageiras e que vão ficar por aí. Então, assim, não tem problema eu acumular dinheiro para utilizar para o bem, né? Para gerar emprego, para gerar alimento, para alimentar os necessitados, escolas, tecnologia para ensinar aqueles que precisam e que não têm condição de pagar, para gerar empregos para essas pessoas poderem aprender um ofício para eles aprenderem a se sustentar. Então vamos na 882. Tem o homem o direito de defender os bens
que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? O que por meio do trabalho honesto o homem junta constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. É muito interessante porque assim a gente vê que o trabalho, a gente trabalhar e ter o fruto do nosso trabalho, isso dignifica o nosso espírito, né? A gente embelezar na nossa casa, a gente progredir materialmente, isso dignifica o nosso espírito. A gente poder, por exemplo, dar uma melhor condição para os nossos pais, para eles poderem descansar, né? Muitas vezes os nossos pais lutaram tanto para que a gente pudesse estudar e na velhice a gente, com o fruto do nosso trabalho, poder dar uma melhor qualidade de vida. Deus não condena nada disso. O que Deus pede para nós é que isso só não fique parado só para a gente, para a futilidade. Que a gente saiba, sim, acolher aqueles que necessitam no nosso meio familiar, naqueles da nossa família que precisam, dos nossos amigos, né, dos necessitados em si, para gerar mais renda para aqueles que precisam. Então é isso que Deus nos ensina, mas não para a gente ficar somente na esbórnia mesmo, né? Não sei se essa palavra até é feia, mas só para a gente, como eu falei na pergunta anterior, só para viajar, só para desfrutar o bem bom da vida. Porque a minha mãe fala uma frase que é isso mesmo, a gente não veio nessa vida para vir a passeio. A gente pode viajar, a gente pode conhecer lugares belíssimos, mas a gente não veio só para isso. A gente pode fazer isso e a gente pode também ajudar aqueles que necessitam, criar obras de assistência, criar recursos para levar água para lugares que não tem água, né? Doar computadores para ONGs que de repente trabalham com comunidades carentes em que aquelas crianças não têm, ou aqueles adolescentes não têm acesso a computador. Tem tantas coisas que o mundo precisa, né? Tanta pobreza que tem por aí e que a gente pode aí estar fazendo a diferença. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, o que ele está falando? É natural a gente ter esse sentimento de posse. O problema é que quando a gente necessita tanto só possuir, isso passa a ser egoísmo. E isso é muito comum, né? Esse desejo da gente, quanto mais a gente quer... Essas frases são muito engraçadas, porque é frase de vó e frase de mãe, né? Quanto mais a gente quer, mais a gente quer mais ainda, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente acaba muitas vezes virando o egoísta. E qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só é a que foi adquirida sem o prejuízo de outrem, proibindo-nos que façamos aos outros o que não desejáramos que nos fizessem. A lei de amor e de justiça nos proíbe, ipso facto, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhe sejam contrários. Então, é aquele que é fruto do nosso trabalho, de forma justa, sem lesar nenhuma parte. Será ilimitado o direito de propriedade? É fora de dúvida que tudo que legitimamente se adquire constitui uma propriedade. Mas, como havemos dito, a legislação dos homens, porque imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. Essa a razão porque eles reformam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. As coisas vão mudando, né? Essas convenções da sociedade vão mudando muito. É muito interessante porque
Tem épocas em que era comum os pais deixarem dote para as filhas, e as filhas só podiam casar se tivessem os dotes, e aí os pais tinham que dar os dotes para as filhas poderem casar. Tem sociedades que ainda tem isso. Imagina, olha que coisa, né? Tinha que se ter casa, né? Você só casava se tivesse casa. Umas coisas assim que é muito louco. Coisa de sociedade capitalista mesmo, né? Então, o direito de possuir propriedades é limitado, não é ilimitado para o homem, que pode ter o que desejar no campo dos bens terrenos. Mas aí eu pergunto, aí morre, fica o que para esses bens aí? Né? Às vezes fica aí para brigas, disputas, né? Então a gente tem que pensar, para que tudo isso, né? Às vezes viver com menos é mais, né? A gente fazer aí com que esse dinheiro tenha outras funções, né? Não é proibido, a gente volta sempre a bater na mesma tecla quando a gente fala essa questão do dinheiro. O dinheiro ele é ótimo para ter funções de fazer. O dinheiro ele não pode ficar parado, ele tem que ser funcional, ele tem que funcionar para chegar para aqueles que precisam. A gente tem que entender que para a gente ser feliz, a gente tem que ter um dinheiro para viver com equilíbrio, né? Com comodidade sim, para fazer as coisas que a gente gosta sim, mas não precisa dos excessos, a gente tem muitos excessos, né? E vamos fechar o estudo da tarde de hoje. Não, ainda tem o amor maternal e filial. Ainda tem caridade e amor do próximo e maternal e filial. Então, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Isso eu já falei, movimento em ação, né? Amor em movimento. Então, essa palavra caridade é exatamente isso. A gente estar o tempo inteiro movimentando o amor. Então, o movimento do amor é a gente estar o quê? Estar percebendo onde precisa de ajuda, não ficar parado, né? Então, o sentido do amor incondicional pelo semelhante, praticar indulgência, renúncia, benevolência, compartilhamento, atos nobres, isso tudo são coisas que a gente ainda está construindo, né? A gente ainda está caminhando. Então, assim, muitas vezes a gente ainda nem faz caridade. Muitas vezes a gente está apenas devolvendo o que a gente lesou em outras encarnações. Caridade acho que fazem os bons espíritos, fez Jesus, a gente está aprendendo ainda a caminhar. Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não profirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se procura tomar vingança. Então, amar os inimigos é não desejar mais mal para ele, é não querer mais fazer vingança, é não ficar pensando o tempo inteiro em coisas ruins para aquela pessoa, né? É o que ele diz aqui, é não retribuir o mal, é não ficar o tempo inteiro desejando que aquela pessoa tropece e caia na vida. Isso você já está dando um grande passo. Porque realmente é muito difícil uma pessoa que às vezes te causa um grande mal, você de repente tem um sentimento totalmente de baixar a guarda. Mas é pelo menos você tentar fazer isso aqui, ó. Não retribuir mais o mal. Sabe? Não, me fez isso? Vai pagar com a mesma medida. Vai ver, lá na esquina vai tropeçar. Não, pode deixar, vai ver só o que vai acontecer com você. Sabe essas coisas que são bem a gente ainda? É isso que Jesus queria dizer aqui.
E que se deve pensar da esmola? Condenando-se pedir a esmola, o homem se degrada física e moralmente e embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Esse papo de esmola dá pano para manga, né? Então, eu digo assim, às vezes a gente fica, não deve dar esmola, porque esmola, a gente fica alimentando as pessoas no sinal, isso e aquilo. Gente, eu acho que o coração da gente tem que estar aberto para tudo. O que o outro vai fazer é com o outro. A gente deve parar de arrumar desculpa para não fazer nada. Então eu costumo dizer assim: o meu coração me manda dar. O que o outro vai fazer daquilo é um problema dele, do coração dele. Eu é que não vou arrumar desculpa para não fazer nenhum movimento para fazer aquilo. Mas óbvio que o melhor movimento que se tem para fazer é a gente trabalhar em prol da sociedade. Óbvio que o melhor dos mundos era a gente dar emprego para as pessoas, era a gente colocar essas pessoas em serviços sociais, em que a gente recolhesse essas pessoas da rua, em que a gente desse oportunidades e tudo isso. Isso é o melhor dos mundos. Mas enquanto a gente não tem o melhor dos mundos, sabe, é a gente dar um prato de comida quando vai num trabalho de rua, é a gente dar uma roupa quando a pessoa tem frio, é às vezes num grupo de WhatsApp, olha, pegou fogo na casa do fulano, vamos juntar um grupo, quem pode dar isso, quem pode dar aquilo. Gente, qualquer forma da gente poder ser útil para o outro é um ato de ajuda. A gente não sabe a dor, o desespero do outro. A gente não está aqui para julgar ninguém, sabe? A gente tem sempre desculpas para não fazer nada para ninguém, para não ajudar o outro. Então vamos sair desse patamar de que, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, porque... Não, vamos sair disso. A gente faz, a gente ajuda. E deixa o julgamento pro Todo-Poderoso que é Deus. Ele vai decidir, né? A gente pelo menos está abrindo o coração para se doar. Já que em tantas encarnações a gente teve com o nosso coração fechado, né? Então a gente faz e ajuda. E o resto a gente deixa na conta de Deus. 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua? Com certeza deve ter, né? Sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Mas por causa disso, a gente vai deixar morrer de fome? Mas por causa disso, a gente vai deixar de ajudar? Mas por causa disso, a gente vai lá e botar o dedinho na ferida? Porque todos nós que estamos aqui no planeta Terra, estamos porque ainda somos imperfeitos. Estamos na condição ainda de nos melhorarmos. E sim, são espíritos que se levaram a uma condição tal que para eles somente eles só têm a condição aqui que ele diz de mendigar por culpa sua. Que a gente tem até casos no céu e inferno de um mendigo que está ali e que ele nem era para estar naquela condição, ele está muito mais para nos servir de exemplo, né? Do que para outra coisa. Então vamos lá. Agora é para fechar mesmo. Amor maternal e filial. Será uma virtude o amor maternal ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? Uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Então o animal vai, né, pelas necessidades materiais até um tempo, vai lá, dá de mamar, cuida no início, depois
o animal por si só ele vai viver, né? Então, depois que ele aprende a sobreviver lá nos inícios, nos momentos iniciais, ele vai por conta própria. Ele cessa quando necessário, se tornam os cuidados. Já o homem não. O homem tem esse dever moral, né, de continuar por uma vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo após a morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor de um animal, né? Então a gente tem o que muda no homem? A questão moral. Então, mesmo depois do desencarne, a gente vai continuar ligados aí, moralmente falando, à nossa mãe, ao nosso pai, a tudo isso. Estando em a natureza o amor materno, como é que as mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Aí são os resgates, né? São os resgates. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu de ter sido um mau pai, uma mãe perversa, um mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços aos filhos, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja triunfado. Então a gente vê que muitas aversões, muitas antipatias que se verificam nos lares, né, entre as mães odiando os filhos ou vice-versa, vêm de reencarnações anteriores, onde tanto o ódio, o rancor e o ressentimento estão presentes nesses lares, né? Muitas vezes a gente vê que essas cenas de tragédias, elas voltam para o mesmo cenário terrestre do passado, né? Para que sejam o quê? Para que esses cenários sejam refeitos, né? Essas experiências sejam revividas e sejam dissipadas, sejam contornadas, sejam refeitos esses cenários e essas oportunidades sejam vencidas. 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem este desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado, e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esse desgosto são, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Então, o desgosto que a maioria dos filhos causam aos seus pais não vai constituir para os pais motivo, né, motivos para que os pais os isolem da ternura, da bondade e do amor que eles vão merecer diante de Deus e dos homens. Mesmo porque cabem aos pais o quê? Educar e encaminhar os seus filhos aqui na terra. Sempre para o quê? Sempre para o caminho do bem. Fazendo dos seus filhos cidadãos que respeitem as leis dos homens, mas principalmente as leis de Deus. O que a gente vê hoje? Hoje é até muito interessante, porque hoje eu estava conversando com a Albinha e a gente vinha conversando exatamente sobre isso. Como a nossa sociedade hoje, moderna, né, moderníssima, está se perdendo na questão moral. Como nós estamos nos perdendo nessa questão de trazer os nossos queridos, os nossos filhos, para conhecer a Deus. Então, quando a gente não dá essa oportunidade dos nossos filhos se ligarem a Deus, se ligarem à palavra de Deus, a gente não dá esse cabedal para nos momentos difíceis,
nos momentos de aflições, eles terem a quem se ligar e a quem recorrer, fica muito complicado. Sabe? Fica muito complicado. As famílias estão muito desestruturadas, as famílias não conversam entre si, as famílias não demonstram afetividade. E aí não adianta botar a culpa no filho que se isola no quarto, que se isola, né, que vive no mundo dele. Porque aí não é uma desestrutura só do filho, é uma desestrutura da família. E aí vai buscar ajuda com quem? Né? E aí vai desvirtuar por quê? Porque não existe esse núcleo familiar construído. Não existe a ideia de Deus. Não existe a ideia de onde eu vou buscar ajuda se eu precisar. Então fica muito complicado. E nós temos questões na vida e nós temos questões muito graves durante os processos de aprendizado de nós espíritos, em que em vários momentos da nossa vida a gente precisa de Deus. Que a gente vai se apequenando e a gente precisa de Deus, né? Que a gente sabe que, óbvio, a gente tem psicólogos na Terra, psiquiatras, médicos, mas que só eles sozinhos não dão conta. A gente precisa deles, mas a gente precisa dessa ideia fortalecida de Deus. A gente precisa, é a religião que nos traz, claro, mas se a gente não levar os nossos filhos desde cedo, né? Eu costumo dizer, antes do útero, quando a gente está planejando tê-los, e desde pequenininho não inserir, né, essa pequenez nossa diante do Todo-Poderoso e de que nos momentos difíceis somente Ele, somente Jesus e Deus vão poder nos socorrer e nos ajudar, claro que com a ajuda de outros profissionais, mas muitas vezes, né, na agonia da noite, somente eles, através da oração, do recolhimento, vão poder nos ajudar, junto com o apoio de familiares e de profissionais, fica muito complicado. Fica muito complicado. Então eu queria encerrar fazendo essa reflexão, né? Uma vez que estamos numa casa que nós temos as nossas evangelizações de crianças, adultos, idosos, adolescentes, que a gente não esqueça, evangelizar-nos é importantíssimo. Importantíssimo. A ideia de Deus em nossas vidas, para a gente poder passar por todas essas fases complicadas e difíceis na vida da gente. E é isso então, meus irmãos. Vamos encerrar o estudo de hoje, pedindo a Deus, a Jesus, aos bondosos amigos espirituais, pela oportunidade que aqui tivemos de mais um estudo na tarde desse sábado. Que seja, pois, em nome de Jesus, em nome de Maria, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus Pai que te pedimos, ao encerrar a prece, encerrarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.